Seja bem-vindo ao canal Redemption News. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário. História. O sistema do Federal Reserve dos Estados Unidos, de propriedade privada, começou por volta de 450 anos atrás, com a criação de uma conta do Vatican Trust vinculada à riqueza geracional de várias nações. Esse sistema financeiro mundial foi criado e financiado principalmente por ouro das antigas famílias reais de dragões chineses da Ásia. 2. A antiga Sociedade Chinesa Royal Dragon era uma organização de famílias antigas na China e em Taiwan que operavam acima da divisão política dos dois governos chineses independentes. Os chineses sustentavam que os antigos vínculos e funções da família substituíam os arranjos políticos e eram irrelevantes ao longo do tempo. 3. Disse que as famílias de dragões se abstêm de qualquer visão e conhecimento público, mas agem em benefício do mundo em coordenação com os níveis mais altos das organizações financeiras globais, o Comitê de 300 e, em particular, o Sistema Federal de Reserva Privado. 4. As famílias de dragões haviam acumulado grande riqueza com trilhões de pagamentos de juros ainda devidos, na forma de uma variedade de notas, títulos e certificados que eram uma obrigação do Sistema Federal de Reserva. Esses títulos tinham valores variando em muitos milhares de trilhões de dólares. 5. Na última década, a organização da família Dragão tentou contribuir com bilhões de dólares americanos com o objetivo de auxiliar diversos propósitos humanitários globais, como alívio durante desastres para países do mundo todo, incluindo o furacão Katrina nos Estados Unidos, terremotos no Haiti, China e Indonésia, o desastre nuclear de Chernobyl, reconstruindo a infraestrutura da República da Geórgia, o suprimento de água e energia para as Ilhas Cayman, Bangladesh e muito mais. 6. No final da década de 1700, um grupo na Europa Oriental conhecido como Cabala começou a assumir o controle do sistema monetário global usando moeda fiduciária ou papel que não era garantida por ativos. Para combater esse movimento, algumas famílias soberanas da Ásia e da Europa dominadas pelas famílias reais de dragões da China, agruparam seus ativos de ouro em fundos de private banking secretos, agora conhecidos como contas colaterais globais ou facilidade de dívida global. 7. No lado sombrio, a Suíça, a origem nacional e legal das Cartas das Nações Unidas, abrigava organizações da cabal do Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio e Banco de Compensações Internacionais. O Banco de Compensações Internacionais na Suíça da Basileia controlava todos os bancos centrais do que era conhecido como os países do G7. Quem controla o ouro governa o mundo. 8. Nos Estados Unidos, o sistema monetário operado pela cabal voltou à fundação dos Estados Unidos da American Corporation em 1871, a reorganização em 1907, Jekyll Island em 1910 e a formação do Federal Reserve de propriedade privada em 1913. Eles descartaram a Constituição dos Estados Unidos, manipulou fundos dos bancos centrais em todo o mundo e usou o Federal Reserve dos Estados Unidos para saquear ativos globais em vez de utilizar o dinheiro para seu propósito humanitário original, enriquecendo assim os bolsos das próprias elites globais. 9. Desde o início do sistema monetário dos Estados Unidos, ele esteve sujeito ao U.S. Incorporated e ao Federal Reserve dos Estados Unidos, além de outras organizações da cabala, incluindo a máfia do Khazarian. O dinheiro da cabala era comumente lavado pelo Banco do Vaticano. 10. O Federal Reserve dos Estados Unidos funcionou sob ordens do Fundo Monetário Internacional, Organização Mundial do Comércio, Banco de Pagamentos Internacionais, União Norte-Americana, Conselho de Relações Exteriores, Comissão Trilateral e Comitê de 300. 11. Esse sistema corrupto era dirigido por elites políticas membros da sociedade secreta cuja lealdade era a maçonaria, incluindo os iniciados no Skull and Bones, ou estavam associados ao soberano templo da cidade de Londres, à pesquisa do Vaticano, ou em famílias privadas como a realeza europeia, os Bilderbergs, George Soros, Rothschilds, Carnegies e Rockefellers. 12. O Sistema Federal Reserve dos Estados Unidos, que emitiu notas fiduciárias do Federal Reserve dos Estados Unidos, era de propriedade e controle financeiro da Bar do Temple Crown na cidade independente e soberana de Londres. 13. Bar significa regência acreditada britânica. A Bar do Templo da cidade de Londres também controlava o sistema judiciário dos Estados Unidos. 14. Na Guerra de 1812, os soldados britânicos destruíram cópias da Emenda dos Títulos da Nobreza, Tona,
porque impediam qualquer pessoa que tivesse laços com a coroa da Inglaterra de ocupar cargos públicos. Os advogados dos Estados Unidos prestaram juramento à bar do Templo da Coroa da Inglaterra, a fim de se tornar licenciados sob as práticas da US Bar Association. 15. A Ordem dos Advogados dos Estados Unidos era de propriedade da Northern Trust Company, que eventualmente também era uma holding, o sistema de contribuintes dos Estados Unidos da Internal Revenue Service. Para todos os efeitos, a Receita Federal e a Ordem dos Advogados dos Estados Unidos funcionavam como a mesma entidade sob o controle do Vaticano e da Coroa da Inglaterra. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Deixe seu comentário.